Olá, Alcatea. Hoje eu vim falar sobre uma das obras mais importantes da literatura mundial, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. O escritor é um espanhol. E essa obra que ele escreveu conta a história de Dom Quixote, que é um homem que, de tanto dele ler romances de cavalaria, ele acaba ficando louco e acreditando que é um cavaleiro também. Então ele passa por várias aventuras em busca da sua amada, Dulcinea de Tomboso, que é uma mulher perfeita que ele criou na mente dele, a mulher mais virtuosa, a mulher mais linda. E a maioria das suas aventuras é para ir atrás dela. A sobrinha de Don Quixote, vendo que ele estava fora do normal, vai pedir ajuda a um padre para que ajude Don Quixote. O padre diagnostica Don Quixote como louco. E como método para tentar ajudar, ele acaba queimando todos os livros de Don Quixote, os livros de cavalaria. Don Quixote, vendo seus livros todos queimados, diz ele que foi uma obra de um feiticeiro, seu inimigo Frestão, e sai em busca de vingança. Nessa busca que ele sai, ele passa por muitos desafios, né? Ele inventa as aventuras na cabeça dele, ele vê os moinhos de vento e acredita que são gigantes, e começa a atacar os moinhos. E um personagem que eu esqueci de mencionar, que acaba se juntando a Don Quixote, é Sancho Panza, que é o fiel escudeiro de Don Quixote. Porém, Sancho Panza, ele tem a razão, no sentido de que eles veem as coisas como ele realmente é, a realidade. No exemplo que eu acabei de mencionar, que Don Quixote vê os moinhos e acha que são gigantes, Sancho Panza vê os moinhos mesmo, e fica tentando avisar seu parceiro Don Quixote, que aquilo não são gigantes, que aquilo são moinhos. Outra situação é quando Don Quixote vê um rebanho de ovelhas e acha que aquilo é um exército. E novamente Sancho Panza tenta avisar ele, só que Don Quixote nunca dá ouvidos e sempre acaba se enrascando. Vai atacar alguma coisa que não é e acaba se machucando. E o decorrer da história é sempre Don Quixote nessas aventuras, né? Imaginando coisas que não existem. Mas parando um pouco aqui com as histórias das aventuras de Don Quixote, queria falar de uma cena, de um momento que acontece na obra, de uma personagem que aparece uma única vez, porém seu discurso tem um impacto imenso. Estou falando da personagem Marcela, que é uma mulher muito bonita, rica, que atrai a atenção de todos os homens. Porém, ela é uma mulher que não quer ninguém, ela quer ser livre, ela quer a liberdade dela. Quer estar ali no campo, com os animais, com as plantas e tal. Porém, tem um personagem que se mata, acho que é Crisótomo o nome dele. Se mata por ser rejeitado pela Marcela. E todos os homens começam a julgar a Marcela achando que ela é culpada daquilo. E vou falar agora um pouco do discurso para vocês entenderem o que eu quero dizer. O discurso é muito maior, só vou falar aqui uma pequena parte e vocês vão ter ideia do que eu estou falando. E ela fala assim, ó. E assim como a víbora não merece ser culpada da peçonha que tem, posto que com ela mate, por ter lhe dado a natureza, tão pouco mereço ser repreendida por ser formosa, que a formosura na mulher honesta é como o lume, entre grelhas ou a espada nua, não queimando aquele nem ferindo esta a quem lhes não toca. A honra e a virtude são ornamentos da alma, sem os quais o corpo não é verdadeiro formoso, embora o pareça exteriormente. Já deu para pegar aí um pouco. Esse trechinho aqui final é incrível. A honra e a virtude são ornamentos da alma, sem os quais o corpo não é verdadeiramente formoso, embora pareça exteriormente. Ou seja, embora você esteja a beleza natural,
Se você não tiver honra e virtude, você será uma pessoa feia. E ela continua: ora, se a honestidade é uma das prendas que mais aformoseiam e adornam o corpo e a alma, por que há de perder a mulher que é amada pelos seus encantos com o objeto de corresponder aos desejos daqueles que, para seu gozo apenas, procuram por todas as formas e processos privá-la dessa virtude? Continua: nasci livre, e para poder desfrutar uma vida livre, escolhi a solidão dos campos. São a minha companhia as árvores desses montes, meus espelhos as águas, as árvores e os ribeiros que faço confidentes dos meus segredos e das minhas valeidades de bonita. Sou fogo entre grelha e espada fora de alcance. Aos que cativei com os olhos, desenganei com palavras. Se os desejos se alimentam com esperanças, não havendo dada nenhuma Crisótomo, Crisótomo foi o rapaz que se matou. Como ela diz, ela não deu esperança a ele. De resto, como qualquer outro, bem se pode dizer que antes o matou a sua porfia, que é a minha frieza. Ou seja, antes matou, quem matou ele foi a teimosia dele, de insistir, e não ela por negar. Ela não tinha essa obrigação. Então, esse foi um pouco do discurso de Marcela. Dá para vocês entenderem aí o porquê eu senti esse impacto. Até senti um pouco de identificação com a Marcela, devido a eu tenho esse mesmo pensamento de estar só, né, de estar livre. Eu acredito que a partir do momento que eu tiver com alguém, eu vou perder um pouco ali da minha liberdade. Então eu prezo bastante por isso, talvez até por isso eu senti esse impacto no discurso da Marcela. E ela também é como eu procura a natureza para passar seu tempo e tal. Então eu senti essa identificação com ela. Mas o resto do seu discurso também é bastante importante, impactante. Devido a ela querer ser essa mulher livre, né, independente, que para os tempos era uma coisa fora do comum, né? Por isso que ela é bastante julgada. Porém, ela mantém firme ali a, a sua honra, o que ela quer. Ela quer manter aquela virtude ali dela. E isso é muito bonito, eu acho bastante interessante. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesse discurso, tem algumas páginas na internet que só tem um discurso dela, para vocês analisarem ali um pouco e entender o que eu estou falando. Se vocês não tiverem vontade de ler a obra, né? Porque a obra é bastante densa, grande, mas vale muito a pena ler. Mas se você está iniciando ali, mas ficou curioso com um pouco desse discurso da Marcela, tem essa possibilidade de procurar aí na internet só o capítulo da Marcela. Voltando agora para Dom Quixote. Acredito que a maior parte do vídeo vai ser dedicada a Marcela. Eu falei bastante, né, sobre ela, mas é porque me impactou mesmo. Mas é isso, continuando. Dom Quixote continua nas suas aventuras, né? E ele encontra um cavaleiro chamado o Cavaleiro dos Espelhos, que diz que sua amada é mais bela que Dulcinea. E Dom Quixote, para defender a honra de Dulcinea, acaba que desafiando o rapaz para um duelo e vencendo. O Cavaleiro dos Espelhos era um amigo de Dom Quixote chamado Sansão Carrasco, que quer ajudar Dom Quixote, fazer com que ele saia dessa loucura. E como ele perde, Dom Quixote continua louco, né? Só que depois o Sansão Carrasco aparece novamente como o Cavaleiro da Lua e fala novamente que sua amada é a mais bela. E Dom Quixote desafia novamente ele para um duelo para defender sua amada Dulcinea e diz que quem perder vai deixar de ser cavaleiro. E acaba que Dom Quixote perde e deixa de ser cavaleiro e volta para casa, né?
Aí ele começa a voltar à sessão, não tá mais com aquelas loucuras de ser um cavaleiro. E ele fica um pouco doente e morre. Mas antes de morrer, ele deixa alguns ensinamentos para Sancho Panza, né, que é seu escudeiro, que eu vou mencioná-los agora. Só um momento aqui que eu vou procurar os trechos. Vamos lá, um dos primeiros ensinamentos que Don Quixote passa para Sancho Panza. Hás de pôr os olhos em quem és, procurando conhecer-te a ti mesmo, que é o conhecimento mais difícil que pode conceber-se. Conhecendo-te, resultará não inchares como a rã que se quis igualar ao boi. Se a vaidade te subir a cabeça, a tua roda de pavão desarma-se, tão depressa como olhos para os feios pés. Então, o que ele quis dizer com isso aqui? Primeiro, já é autoexplicativo, né? O início, conhecer a nós mesmos, que é o mais difícil, né? Às vezes alguém pergunta quem é você, e você nem sabe responder, mas se vinha outra pergunta perguntando quem é aquele famoso, você consegue falar os mínimos detalhes sobre aquela pessoa. E então, nessa primeira lição, devemos procurar a conhecer a nós mesmos, né? Como ele menciona, é o mais difícil, porém é o mais necessário, né? E ele também menciona, ó, cuidado para não inchares como a rã que quis se igualar ao boi. Ou seja, a gente tem que ser nós mesmos. Não podemos nos comparar com outras pessoas, querendo ser outras pessoas. E se eu não me engano, nessa história da rã se igualar ao boi, ela de tanto inchar, ela acaba morrendo. Então, fica aí essa lição de não queremos nos igualar aos outros, né? E quando ele fala assim, ó, quando a vaidade subir a cabeça, a tua roda de pavão desarmas. O que é a roda de pavão? Aquela pluma que o pavão tem, que é bem bonita, né? Que ele, quando ele arma ela, fica bem bonita. Então ele diz para desarmar quando olhares para os pés feios, que é os pés do pavão, que é muito feio. Ou seja, que apesar da gente ter um lado bonito, a gente tem nosso lado feio. Então quando a gente se achar superior, por ter uma certa qualidade, temos que olhar para os nossos pés e ver que temos nossa parte feia também. Esse foi o primeiro ensinamento de Don Quixote. Vamos para o próximo. O próximo ele fala assim, ó. Nota uma coisa. Se tornas a virtude por norte e caprichas em praticar boas ações, não tens que ter inveja a príncipes e senhores. O sangue herda-se, a virtude adquire-se, e a virtude vale por si só o que o sangue não vale. O que ele quis dizer aqui, ó, que nós temos que buscar a virtude, coisas boas, fazer boas ações, e não ter inveja daquele pessoal rico, que já nasceu em berço de ouro, que aparentemente pode ter uma vida tranquila, mas ele herdou aquilo, foi fácil para ele, entendeu? A virtude é uma coisa muito mais difícil e a gente tem que buscar, tem que adquirir a virtude e a honra, a fazer boas ações. E ele comenta, a virtude vale por si só o que o sangue não vale. Ou seja, você ser uma pessoa virtuosa, que tem honra, é muito mais valoroso que ser uma pessoa que é da família do tal, da família de uma pessoa rica. Então a virtude vale muito mais. Então a gente deve buscar isso. Não ter inveja daquelas pessoas que nasceram em berço de ouro, entendeu? Esse é mais um dos conselhos que ele dá a Sancho Panza. E mais um aqui que ele fala assim, ó. Seja moderado o teu dormir. Quem não se levanta com o sol não goza o dia. Lembra-te, Sancho, que a diligência é a mãe da boa sorte e a preguiça sua contrária. Jamais atingiu a meta o que é justo conduzir um desejo legítimo. Ou seja, temos que ter esse equilíbrio aí na hora de dormir, não podemos acordar tão tarde, né? Porque como ele fala aqui, não goza o dia, não aproveita o dia. Você acordar 11 horas da tarde, do dia, você já vai ter perdido ali quase metade do dia, né? E poderia estar fazendo algo produtivo. Então esse é um dos outros conselhos que ele dá a Sancho Panza. E tem outro trecho aqui
que não é dessa parte dos conselhos, mas é um trecho que eu grifei aqui que eu achei bastante interessante, até mencionado, que ele fala assim, ó: como has de ouvir e ver direito se o medo te põe aranheiras nos olhos e nos ouvidos? Um dos efeitos do medo é turvar os sentidos e fazer com que essas coisas pareçam muito outras do que são na realidade. Ou seja, a gente, com aquele medo, faz com que as coisas pareçam o que não são. Por exemplo, se você está num lugar escuro, você está com medo daquilo, você fica imaginando que pode vir uma coisa grande dali lhe atacar, sendo que não tem nada. Ou seja, a gente também tem que deixar esse medo de lado, pois senão ele vai, como o Don Quixote fala aqui, turvar nossa visão e nossos ouvidos, e isso vai nos prejudicar. Então aqui, só para concluir, percebemos que somos um pouco de Don Quixote. De que maneira? Don Quixote, ele criava essas ilusões, digamos assim, para melhorar sua vida, para não ser aquela mesmice. Porém, isso era prejudicial a ele, né? Ele acabou ficando louco de tanto criar essas ilusões. E somos fugindo da realidade, né? E somos um pouco de Don Quixote nisso, através da internet. Na internet nós fingimos ser o que não somos, né? Para nos sentirmos melhores. Como Don Quixote, ele se sentia um cavaleiro, uma figura importante. E muitas pessoas na internet são dessa mesma maneira, seguem essa filosofia, fogem da realidade e, e criam ilusões que ali naquele mundinho da internet ela é uma pessoa importante, é uma pessoa grandiosa, para melhorar a vida dela, né? Ela se acha assim, especial. Então, temos que tomar bastante cuidado nesse fugir da realidade, que pode ser prejudicial a gente, né? E é isso, pessoal. Esse foi meus breves comentários a respeito de Don Quixote. Espero que a partir desse vídeo você sinta interesse em ler, ou se você já leu, você releia, porque a releitura é muito importante. Sempre aprendemos alguma coisa nova. E é isso, espero que tenham gostado. Se puder curtir e comentar, fico agradecido. Até mais.